Fala meus amigos e minhas amigas corintianas. Estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações do Timão. Deixa seu like, se inscreve no canal e deixe também seu comentário. Vamos pro vídeo. É que, por exemplo, fazendo uma comparação com o Corinthians, cara, o Corinthians está cansado. Quem foi unânime aqui nos comentários que a gente fez pós-eliminação, e o próprio Ramon tem falado sobre isso, maratona de jogos, né? O Corinthians 4 partidas a mais do que o Palmeiras, de pré-Libertadores. E, assim, para mim é nítido. O Corinthians, a gente está em março e o Corinthians já está alegando cansaço em março. Isso aí não é problema do Palmeiras. O Palmeiras está se montando, está seguindo o ritmo natural do calendário e o Corinthians se desgastou muito mais. O Corinthians vai para essa decisão, apesar de ter feito a melhor campanha do estadual, pressionado pela eliminação na Libertadores, coisa que o Palmeiras não tem. E mais cansado também. Eu tô vendo o Corinthians cansado, desgastado. O Corinthians toma gol todo jogo. Acho que são 18 jogos na temporada, o Corinthians tomou gol em 13. O Corinthians é um jogo mais duro, né? O Corinthians tá sempre correndo atrás, sempre naquela dificuldade. O jogo não flui. Isso desgasta muito, cara. Eu acho que, assim, ainda não estar na sua plenitude, nesse comecinho de março, eu acho que não é o maior problema. O maior problema é você estar cansado, você tá com poucas ideias de jogo, você tá sem evolução, como me parece ser o Corinthians, apesar de ter feito a melhor campanha do estadual. É que eu realmente minimizo os campeonatos estaduais. Fez a melhor campanha? Fez, mas, cara, sinceramente, eu acho que isso não quer dizer muita coisa. Eu acho muito... Você falou uma palavra que eu concordo. Poucas ideias de jogo. Aí que eu acho que o Corinthians precisa melhorar. No caso, o Ramon diz, o treinador precisa melhorar essas ideias. Repito, eu discordo 100% da escalação dele no jogo de ida contra o Barcelona. Num dia que choveu absurdamente em Guayaquil, ele entrar com 2 volantes, com o meio escancarado do jeito que ele entrou. Eu entraria ao contrário, eu manteria o esquema que ele vem jogando, que os jogadores já estão acostumados, automatizados a fazer os movimentos de marcação, de saída ofensiva, enfim, de ter a posse de bola. E muito dessa eliminação tem, obviamente, quando a gente perdeu a classificação no primeiro jogo, tem muita culpa do seu Ramon Dias em relação a isso, a mudar a sua maneira de jogar num cenário que não era propício. Então, assim, eu acho que tem elenco para vencer o Palmeiras, é óbvio, né? Tem time para vencer o Palmeiras? É claro que tem. Mas hoje, se você fizer um favoritômetro, para mim, o Palmeiras hoje é mais favorito que o Corinthians, até pela questão mental que envolveu tudo na quarta-feira. Sim, futebol... Ontem, inclusive, uma vitória contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, que é o jogo lá da cabeça de porco em Itaquera. E o empate esse ano pelo Campeonato Paulista. Então, se ele tem como retrospecto contra o Palmeiras, um retrospecto até favorável. É bom organismo vivo, né? O Corinthians jogou no passado e a gente dizia, olha, é surpreendente o Corinthians estar vencendo e jogando tão bem com este desenho, porque não é fácil você fazer um time ser equilibrado, ofensivo e defensivamente, com um losango no meio campo. Tem 3 jogadores que fazem a diferença lá na frente, ou que estavam fazendo, Garro, Memphis, Yuri e Alberto. E isso estava, de certa forma, compensando e estimulando o time a encaixar a marcação, a conseguir tapar os espaços que naturalmente surgem ou pelo lado ou por dentro. Esse é o sistema do cobertor curto, né? Se você fechar o meio, você vai deixar espaço do lado e vice-versa. Você não tem uma linha à frente da linha de defesa marcando, você tem jogadores em alturas diferentes e isso é prejudicial defensivamente. Os adversários começam a explorar isso, não tem como, vira o ano. O Corinthians precisava ter evoluído, precisava ter crescido nesse modelo de jogo para poder suportar adversários que estão te olhando e estão falando, não, peraí, como é que os caras estão conseguindo jogar num losango? Como é que eu vou machucá-los? O Abel mudou o jeito de jogar. No primeiro tempo do Palmeiras e Corinthians, eu acho que o Palmeiras jogou bem. O segundo, eu acho que ele ficou devendo. O Estevão perdeu o pênalti, como a Aninha lembrou, mas não foi um Palmeiras no segundo tempo brilhante. O Corinthians conseguiu, de certa forma, se equilibrar um pouquinho mais com um jogador a menos. Mas o Abel mudou o jeito de jogar para enfrentar o Corinthians. Então, os adversários evoluíram na forma de enfrentar este sistema e o Corinthians não. A sensação que eu tenho é que o Corinthians estagnou e tem alguns agravantes, né? Tinham 2 jogadores de meio campo fazendo muita diferença ofensivamente no ano passado, o Garro e o Bidon. O Corinthians começa o ano sem os 2, o Sul-Americano e o Garro tentando resolver o seu problema pessoal do acidente automobilístico na Argentina, demora para estrear. Agora, para mim, ficou claro que o Garro não jogaria essa partida dessa semana se não fosse um jogo decisivo. Ele estava muito abaixo das suas melhores condições. Se você não tem o Garro na sua melhor condição, eu compenso escalando o Bidon ficou no banco. Mas aí não faria sentido o Garro ser titular contra o Santos
para conseguir a vaga no estadual Concordo. e ser poupado na Libertadores. Aí não faz eu sentido. concordo. Mas cara. é o Ramon Dias. Mas eu não... Mas não faz Ele sentido. pensa assim. Não, eu Certo. também acho. E nem acho que ele deveria ter sido poupado. O que eu tô dizendo é assim, para mim, vendo ele jogar, se fosse um jogo de quarta rodada do Campeonato Brasileiro, ele talvez não tivesse jogado. Porque ele não estava, né? Não tô dizendo que ele não era para ter jogado um ou outro jogo, não. Mas se você não tem o seu jogador mais importante na construção em boas condições, tem que tentar dar um jeito de compensar. Então eu acho que o Corinthians é um modelo que estagnou, que deu muito certo, e que os adversários hoje conseguem enfrentar com mais facilidade. O segundo Castilho, técnico elegantérrimo do Barcelona de Guayaquil, disse depois do jogo, eu dei os lados para o Corinthians jogar. Eu fechei o meio, protegi a área e dei os lados, porque é um time sem profundidade pelos lados, apesar dos laterais. Mas se os laterais vão o tempo todo, isso também resulta numa fragilidade, num cansaço, num desgaste. E não são laterais, assim, exímios cruzadores ou passadores, eles têm a força para chegar. Então, assim, é um time com muito mais problemas para resolver do que o Palmeiras, tanto individual como coletivamente. E aí, Fico imaginando o Abel. Desculpa, Rizek, só somando no que disse o Alê, o Corinthians tem tanto problema e eu sigo não acreditando que o Ramon seja capaz de solucionar esses problemas. Ele não trouxe nenhum recurso do ano passado para agora que faça com que dê para acreditar que ele vai conseguir mudar isso. Primeiro, o 12º jogador dele é sempre o Romero, não importa quem esteja fora. Sendo que quem começou muito bem a temporada foi o Thales Magno. Sim. E ele não usa o Thales Magno, ele coloca o Thales Magno só quando já está ali para acabar o jogo, ou é a segunda, terceira substituição. Então eu uso de uma ironia que eu acho que cabe para reflexão, né, a ironia, que tem duas coisas muito certas no trabalho do Ramon, da família Dias, né, porque também tem o Emiliano nessa conta. Uma, que não importa quem se machuca, até se o Hugo Souza se machucar, quem vai entrar é o Romero, e ele vai fazer uma substituição aos 25 do segundo tempo que vai estragar o E time. depois ele tenta corrigir. Exatamente. A segunda substituição Gente, dele é tentando corrigir a primeira. Todo jogo, é 10 de 10. Não tem um que não aconteça isso. Sabe uma coisa que eu respeito muito na sua leitura ácida sobre o trabalho do Ramon? É que você tem essa leitura ácida desde quando o time estava vencendo no ano passado. Que eram vitórias muito difíceis, né? O time cruzava uma bola na cabeça do Gustavo Henrique e aí saía naquela correria maluca, contava muito com a energia da torcida nos jogos na Neoquímica Arena. É o que eu digo. Foi a maior sequência de vitórias da história corintiana em Campeonato Brasileiro. Sim. E mesmo na sequência você já se mantinha... Tivemos algumas discussões sobre isso, inclusive. Tivemos alguns embates. E você se mantinha muito crítica ao trabalho do Ramon. No on e no off. Acho que tiveram vitórias ótimas, né? Um jogo contra o Palmeiras, por exemplo, foi um super jogo. Teve uma derrota que o Corinthians jogou muito bem, que eu acho que é ali que o time começou a acordar para a vida, foi contra o Botafogo. O time perde, mas joga bem. Mas eu acho que eu via mais problemas do que soluções, porque eu vou repetir uma linha de raciocínio assim que eu sei que muita gente não concorda. Parabéns, estamos juntos nessa. Brigar contra o rebaixamento, você faz o time pensar e se você manipula as substituições, a forma do time pensar de uma forma. Brigar por coisas da parte de cima da tabela ou brigar por títulos grandes, gente, eu não quero menosprezar o Campeonato Paulista, mas nessa realidade que o Corinthians vive, um time caríssimo como esse, achar que o Campeonato Paulista vai salvar o ano do clube é de uma mediocridade tão grande que me chama muito a atenção, assim, parece que é um time que depende do estadual para ser a razão de ser da equipe. Tudo bem, é um clássico contra o Palmeiras, o Corinthians decide na Neoquímica Arena, é um jogo dificílimo, se for campeão, nossa, a torcida vai ficar super feliz, mas você passar pano para essa eliminação vexatória que foi na Libertadores, pela forma como foi nessa primeira partida, e para bater palma e enaltecer o que vem por aí, que é o jogo contra o Palmeiras, eu confesso que eu acho que não tem nada parecido, não tem precedente desse comportamento do Corinthians. E aí eu acho que parte muito da diretoria e da comissão técnica. Porque eles ficam muito nesse pensamento, nossa, mas o Corinthians, nós salvamos o Corinthians do rebaixamento. Tudo bem, gente, vamos virar a página? Vamos virar a página. Olha a folha salarial que tem o Corinthians. O Corinthians tem um jogador que custa caríssimo para o clube. Se ficar nesse pensamento de que vai brigar pelo rebaixamento e é o suficiente, vai ser mais um ano difícil para o Corinthians. Vou fazer uma comparação simples, assim, para ilustrar como a gente vê assim na final, e óbvio que o Corinthians tem chance de ganhar. Claro. Você tinha pegado o Palmeiras, acabei de falar, os últimos 2 jogos, ganhou em Itaquera e empatou no Allianz Parque. Mas o projeto esportivo do Palmeiras, ele é tão melhor do que o Corinthians, mas tão melhor, que pegando só era Abel, olha quantos treinadores o Abel já viu passarem pelo rival desde que o Abel estreou. Mancini, Lázaro, Silvinho,
Antônio Oliveira, Luxemburgo, Mano, Cuca, Ramon Dias. Meu Deus. Só na era Abel, sem contar o Danilo interino que enfrentou o Abel. Que sequência. Lá que seria um nono. Só na era Abel, o Corinthians teve 8 treinadores diferentes em contraste com um comandando o Palmeiras. Então, assim, acho que isso é um número que pode ilustrar como o momento dos dois clubes é muito diferente. O Palmeiras está muito estruturado, sabe o que quer, não tem vencido à toa, e o Corinthians está procurando um rumo nesse momento da temporada. Ainda que tenha um elenco de respeito, a gente está falando de projetos esportivos em patamares muito diferentes.